Progressão geométrica. Uma progressão geométrica, também conhecida como PG, é toda sequência de números não nulos em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do seu termo precedente por uma constante, denominada a razão Q da progressão geométrica. A sequência de termos A1, A2, A3 e A4 vai ser uma progressão geométrica sempre que o seu segundo termo for igual a uma constante Q multiplicando o primeiro termo. O terceiro termo for igual a uma constante Q vezes o segundo termo. E o quarto termo for igual a uma constante Q vezes o terceiro termo. Essa constante Q é a razão da progressão geométrica e ela é definida da seguinte maneira. Q é igual ao segundo termo dividido pelo primeiro termo, ou seja, a razão é igual a um termo dividido pelo seu antecessor. Então, eu posso pegar o A3 e dividir pelo seu antecessor, que é igual ao A2, ou então pegar o A4 e dividir pelo A3, que é o seu antecessor. E isso vai me dar o valor da razão dessa sequência. Exemplos. Determine a razão da progressão geométrica de termos menos 1, menos 4, menos 16 e menos 64. A gente acabou de ver que a razão pode ser determinada da seguinte maneira. Então, vamos pegar o terceiro termo e dividir pelo seu antecessor, que é o segundo termo. Nessa PG, o terceiro termo é menos 16 e o segundo termo é menos 4. Portanto, a razão vai ser igual a menos 16 dividido por menos 4 é igual a 4. Observe que, se eu pegar o primeiro termo e multiplicar pela razão, eu vou obter o segundo termo, ou seja, 4 vezes menos 1 é igual a menos 4. Assim como, se eu multiplicar o segundo termo pela razão, eu vou obter o terceiro termo e assim por diante. Bom, classificação de uma progressão geométrica. Uma PG, ela é dita crescente quando a razão for maior do que 1 e os termos da progressão geométrica forem positivos, ou então, quando a razão estiver entre 0 e 1 e os termos forem negativos. Por exemplo, aqui a gente tem que os termos são todos positivos e a razão é igual a 3, ou seja, é maior do que 1. Portanto, ela é uma PG crescente. Agora, nesse caso, os termos são todos negativos e como a razão é igual a 1 meio, que é igual a 0,5, portanto, está entre 0 e 1, ela também é uma PG crescente. Uma PG vai ser decrescente quando 0 for menor do que Q for menor do que 1, ou seja, a razão está entre 0 e 1 e os termos são positivos, ou quando a razão for maior do que 1 e os termos forem negativos. Por exemplo, aqui os termos são positivos e a razão é igual a 1 meio, portanto, é uma PG decrescente. Aqui os termos são negativos e a razão é maior do que 1, portanto, é uma PG decrescente também. Perceba que aqui inverte do que é uma PG decrescente, ou seja, quando os termos são positivos e a razão está entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. Agora, se eu inverter, se os termos forem negativos e a razão estiver entre 0 e 1, então ela vai ser crescente. Uma PG ela também pode ser constante, e sempre que a razão for igual a 1. Aqui, por exemplo, a gente tem que a razão é igual a 1, portanto, ela é uma progressão geométrica constante. Aqui também. Ou então, ela pode ser classificada como alternante, que é quando a razão é menor do que 0. Aqui, por exemplo, a gente pode notar que os termos eles variam entre positivo e negativo, positivo e negativo.
E a razão ele é igual a menos 2, que é menor do que zero, portanto, é uma PG alternante. E aqui da mesma maneira, a razão é igual a menos 1/3, que é menor do que zero, portanto, também é uma PG alternante. Bom, agora a gente vai descobrir um termo da progressão geométrica a partir do primeiro termo e da razão. Bom, a gente tem que o segundo termo ele é igual a A1 vezes a razão, certo? O A3 ele é igual ao A2 vezes a razão. Agora, se eu substituir o A2 ali no A3, a gente vai ter que o A3 ele é igual ao A1 vezes a razão novamente. Portanto, o terceiro termo ele é igual ao primeiro termo vezes a razão ao quadrado, certo? E da mesma maneira, a gente pode fazer para todos os outros termos da progressão geométrica, como a gente pode observar aqui nessa tabela. O primeiro termo a gente pode escrever como o próprio primeiro termo vezes a razão elevada a zero, lembrando que um número elevado a zero é igual a 1. O segundo termo, que é o A2, a gente pode escrever como A1 vezes a razão elevado a 1. O terceiro termo, como a gente viu também, a gente pode escrever como A1 vezes a razão ao quadrado. O quarto termo vai ser igual ao A1 vezes a razão ao cubo e assim por diante. Perceba que o expoente da razão é uma unidade inferior ao índice do termo considerado, ou seja, aqui no primeiro termo, o índice que a gente está considerando é o 1, e o expoente que acompanha a razão é o 0, que é uma unidade inferior ao 1. No segundo termo, o índice considerado é o 2, e o expoente é o 1, ou seja, uma unidade inferior ao índice considerado. E isso serve para todos os outros termos. Portanto, a gente pode dizer que a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica é AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, onde AN é o termo geral, A1 é o primeiro termo, Q é a razão e N é o número de termos, que vai até a N. Agora, observe a progressão geométrica de termos A1, A2, A3 e assim por diante, que possui razão igual a R. Perceba que o sétimo termo ele pode ser escrito como A4 vezes a razão elevada a 3, o que de fato é verdade, porque se eu vim aqui do A4 para o A5, eu multiplico pela razão uma vez. Do A5 para o A6, eu multiplico a razão mais uma vez. E do A6 para o A7, eu multiplico pela razão novamente. Ou seja, do A4 até o A7, eu estou multiplicando pela razão 3 vezes. Ou seja, eu estou fazendo A4 vezes Q, vezes Q, vezes Q. Que quer dizer que o A7 é igual a 4 vezes Q elevado ao cubo. E da mesma maneira que, se eu pegar o A9, ele é igual ao A3 vezes Q elevado a 6. Ou seja, se eu vim aqui no A3 até o A4, eu vou multiplicar por Q. Do A4 até o A5, eu vou multiplicar por Q novamente. Do A5 para o A6, por Q de novo. Do A6 para o A7, vou multiplicar por Q. Do A7 para o A8, vou multiplicar por mais Q. E do A8 para o A9, eu vou multiplicar por Q novamente. Então, do A3 até o A9, eu multipliquei por Q 6 vezes. Portanto, eu posso dizer que o nono termo dessa PG é igual ao terceiro termo vezes a razão elevado na sexta. Agora, perceba que a diferença entre os índices é o valor do expoente da razão, ou seja, 7 menos 4
é igual a 3. Assim como 9 menos 3 é igual a 6, certo? Então, aqui também, da mesma maneira que lá na PA a gente fez, a gente pode fazer uma extensão da fórmula do termo geral de uma progressão geométrica, obtendo, então, que a n é igual a ak mais q elevado a n menos k, certo? Agora, vamos ver um exemplo. Determine o número de termos da progressão geométrica, onde menos 1 é o primeiro termo, menos 2 o segundo termo, o menos 4 o terceiro termo, por aí vai, e o menos 512 é o último termo da progressão geométrica. E depois classifique. Bom, retirando os dados do problema, o primeiro termo é a 1 igual a menos 1, certo? E o último termo é o AN, que é igual a menos 512. A gente precisa determinar a razão, né? Então, a razão ela é dada por A2 dividida pelo seu antecessor, que é o A1, que vai ser igual a menos 2 dividido por menos 1, que é igual a 2, certo? O termo geral de uma progressão geométrica, ele é dado por AN igual a A1 vezes a razão elevado a n menos 1, que a gente acabou de ver um pouquinho antes na aula. Então, substituindo os valores que a gente tem, a gente vai ter que menos 512 é igual a menos 1 vezes 2 elevado a n menos 1, certo? Eu preciso descobrir o valor de n. Por quê? Porque n é o número de termos da progressão geométrica, certo? Então, eu tenho que menos 512 é igual a menos 2 elevado a n menos 1. Eu só multipliquei o 1 ali pelo 2. Agora, o que eu fiz? Eu fatorei o 512. Por quê? Porque eu preciso ter os dois lados da igualdade na mesma base, ou seja, na base 2. Então, eu não sei se vocês lembram, né, como que se fatora um número. Eu pego esse valor que eu quero, ou seja, 512, e vou dividindo ele até eu chegar a zero. Ou seja, eu fiz 512 dividido por 2, aí eu dividi por 2 de novo. Eu fiz isso 9 vezes. Então, eu tenho que 2 elevado a 9 é a mesma coisa que 512. Agora que eu tenho os dois lados da igualdade na mesma base, eu posso trabalhar só com os expoentes. Então, eu tenho que 9 vai ser igual a n menos 1. Então, fazendo a operação, eu tenho que o número de termos da PG é igual a 10. Agora, para classificar, o que a gente fez? Eu vi que a razão é igual a 2, certo? E os termos, eles são negativos. Então, essa PG ela é decrescente. Agora, o segundo exemplo. Numa PG infinita, temos que o primeiro termo é igual a 512, e a razão é igual a 1 meio. Qual é o sexto termo dessa progressão geométrica? Na última aula, a gente viu que o termo geral ele é dado por AN igual a A1 vezes a razão elevada a n menos 1, certo? Então, substituindo os valores ali que a gente tem que o A6, que é o sexto termo, ele é igual a 512 vezes a razão, que é 1 meio, elevado a 6 menos 1, certo? Portanto, o sexto termo é igual a 512 vezes 1 meio elevado a 5. Ali eu só realizei a operação, né? Fiz 6 menos 1. E agora eu tenho que o sexto termo é igual a 512 dividido por 32, ou seja, é igual a 16, certo? Portanto, o sexto termo dessa progressão geométrica é A6 igual a 16. E é isso para a aula de hoje. Obrigada a todos, até mais!